Confirmado, o Fluminense rescinde contrato com o meio-campista. Além disso, o adversário do Flu na Copa do Mundo de Clubes está próximo de fechar uma contratação milionária. Vamos falar também um pouquinho desse torneio. Tem ex-tricolor que estará presente na competição como comentarista. A gente tem também informações sobre as categorias de base tricolor, atualização dos últimos resultados e, claro, também o resultado do sorteio da Copa do Brasil, quem que o Fluminense vai pegar na próxima fase. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Tá confirmado, saiu no BID a rescisão do contrato entre o Fluminense e o meio-campista Gustavo Apes. Lembra dele? O Gustavo Apes chegou a ser titular com o Marcão no começo do Campeonato Carioca do ano passado. É um jovem jogador que foi contratado pelo Fluminense junto ao Nova Iguaçu, lá no ano de 2021, ele se destacou naquela seletiva do estadual. O Fluminense contratou ele ainda bem jovem, chegou, principalmente na temporada de 2021 ainda, a fazer alguns jogos pela equipe principal do Fluminense, mas acabou nunca se firmando, esteve emprestado aqui a colar e tinha contrato com o Fluminense até o final desse ano. Agora é oficial, o jogador está de contrato rescindido com o Flu. E a situação dele é um pouco curiosa, né? Porque é algo que chamou muito a atenção de nós aqui na Central Fluminense. Desde o começo do ano, a gente estava tentando entender o que estava acontecendo com o Gustavo Apes, por onde andava o Gustavo Apes. Isso por quê? Porque ele não era visto no CT treinando, não é visto por nós, que eu tô dizendo, tá lá no Fluminense, com certeza eles sabiam da situação, mas a gente não via ele lá treinando, nem se recuperando de lesão, caso estivesse machucado, e não tinha nenhuma informação dele estar emprestado em algum clube, dele, enfim, por onde estava o Gustavo Apes. Então a gente começou a correr atrás dessa informação, descobrimos que ele passou por um período de teste no Cianorte, lá do Paraná, e ultimamente ele estava treinando no Pattaya United, que é um time da segunda divisão da Tailândia. Ele estava participando de treinos por lá, mas não havia nenhuma confirmação oficial, registro em BID, nada disso, de um empréstimo do jogador para a equipe tailandesa. Agora, com a rescisão de contrato dele com o Fluminense, a gente imagina que a tendência é que ele assine em definitivo com essa equipe da Tailândia, que é onde ele vem treinando já desde o começo de 2025. Mas é uma situação muito curiosa, porque a gente tentava descobrir, tentava contato com a assessoria de imprensa do Fluminense para saber mais detalhes da situação do jogador e nunca conseguimos resposta. Agora a gente conseguiu essa resposta através do BID da CBF. O contrato foi rescindido, durante o dia de hoje. A oficialização: Gustavo Apes não é mais jogador do Fluminense. Quero falar um pouquinho agora das categorias de base tricolor lá em Xerém. Tem uma série de resultados para atualizar você ligadinho aqui na Central Fluminense. Só antes, rapidamente, eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. A galera chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Assis de Minaçu, em Goiás, pro Boaventura de Prado, na Bahia, pro Osmar de Gurupi, no Tocantins, pro Carlos Alberto de São Luís, no Maranhão, e Ivadir de Hortolândia, em São Paulo. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Tem uma série de resultados para atualizar você, tricolor, que está assistindo a Central Fluminense, lá nas categorias de base do Flu. Eu vou começar falando do Sub-15 tricolor, que disputou a partida de ida das quartas de final do Cariocão da categoria. A gente enfrentou o Madureira e esse primeiro jogo foi lá em Conselheiro Galvão. O Fluminense consegue a vitória por 2-0, gols marcados por Rian Santos e também pelo Thiago Vinícius. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 7, no estádio Marcelo Vieira, lá em Xerém. No Sub-17 também enfrentamos o Madureira, também o primeiro jogo no Conselheiro Galvão, partida também de ida das quartas de final da categoria. Vencemos por 1-0, o gol do Paulo Guilherme, e assim como o jogo do Sub-15 que a gente falou primeiro aqui, jogo de volta também no dia 7, no estádio Marcelo Vieira, lá em Xerém. Já no Sub-20, o Fluminense enfrentou na partida de ida do torneio Otávio Pinto Guimarães, famoso torneio OPG, o Carapebeus, e a gente conseguiu a vitória por 2-0. Os gols foram marcados pelo Cauã Velon e também
pelo Marcão. Jogo de volta também marcado para o sábado, dia 7, no estádio Marcelo Vieira. Eu tenho os gols dessa partida contra o Carapibeus para mostrar para vocês, para colocar aqui na tela. O primeiro gol foi esse aí, ó. O Ítalo bateu essa falta da direita, cruzou na área, o Cauã Vellon de cabeça abriu o placar para o tricolor. Já no finalzinho da partida, o segundo gol do Flu. E olha que trapalhada da defesa do Carapibeus, ó. A jogada ali, o zagueiro roubou a bola, tentou o drible e dividiu com o Palácio. Ela sobrou com o Marcão cara a cara com o goleiro, que só tocou para o fundo das redes, fazendo 2-0 para o Flusão, dando números finais a essa partida. Outro torneio que a gente também vem comentando aqui a participação do Fluminense, que agora se encerra, é o torneio José Gaidu Sub-16, disputado lá em Guadalupe, na Ilha do Caribe de Guadalupe. O Fluminense estava na disputa do terceiro lugar contra o AZ Alkmaar da Holanda. A gente venceu por 2-0, gols marcados pelo Gabriel José e pelo Gabriel Justin, e ficamos com o terceiro lugar na competição. Curiosamente, né, o Fluminense não é campeão, mas termina de maneira invicta. A gente tinha empatado com o Le Havre na primeira fase em 0-0, empatamos com o Mônaco na semifinal e acabamos sendo derrotados nos pênaltis. Tenho também os gols dessa vitória tricolor para mostrar para vocês. O Gabriel José, sempre ele, né, metendo gol em praticamente todo jogo que o Fluminense meteu gol, teve pelo menos um gol do Gabriel José. Ele que abriu o placar nesse gol aí, ó. O mole da defesa dos holandeses, a bola sobrou para o Gabriel José bater e abrir o placar para o Fluminense. O segundo gol foi esse aí, o Maxwell tocou para o Gabriel Justin, driblou o primeiro, cara a cara com o goleiro, bateu no cantinho com frieza, dando números finais à partida. Fluminense 2, AZ Alkmaar 0. Fica o detalhe aqui, né, a curiosidade, além do Gabriel José metendo gol em todo o jogo, mostrando esse faro de gol dele, né, esse faro de artilheiro. O Gabriel Justin, ele é irmão do Lucas Justin, aquele lateral do Fluminense, que agora está emprestado no Guarani, mas chegou a jogar alguns jogos de 2023 e começo de 2024, sobretudo com o Fernando Diniz. Ele é o irmão mais novo do Lucas Justin, Gabriel Justin, atacante do Sub-16 tricolor. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil Profissional Masculino Fluminense. A gente saiu o sorteio hoje, vamos pegar o Internacional. Pois é, a gente acabou de enfrentar o Inter no Brasileirão, venceu por 2-0 lá no Beira-Rio. E agora a gente vai enfrentar também na Copa do Brasil. Última vez que esses clubes se enfrentaram em Copa do Brasil foi em 92. Torcedor tricolor mais antigo que lembra, com certeza guarda uma mágoa muito grande. O Fluminense disputou a final lá em Laranjeiras, fomos prejudicados pela arbitragem e acabamos perdendo o título para o Inter. A gente tem essa oportunidade, portanto, de se vingar nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense vai decidir em casa, tá? Isso é importante, pelo sorteio o Fluminense decide em casa. O jogo de ida no Beira-Rio está marcado para a semana do dia 30 de julho. Não tem a data exata, mas vai ser na semana ali do dia 30 de julho, ou seja, depois da Copa do Mundo de Clubes, óbvio, né? A gente sabe que o próximo jogo do Fluminense já é contra o Borussia, não vai ter mais jogo nesse período pré-competição. Depois, ali no final de julho, primeiro jogo no Beira-Rio na semana do dia 30 de julho, segundo jogo no Maracanã está previsto para a semana do dia 6 de agosto. E aí, falando do nosso adversário, do Internacional, uma notícia que foi algo que aconteceu no jogo justamente contra o Fluminense. Eles agora têm um problema bem grande, uma grave lesão de um jogador titular deles. Aliás, esse jogador foi muito elogiado no pré-jogo aqui da Central, tanto por mim quanto pelo Daniel, um jogador já veterano, mas que é muito bom de bola, que é o volante deles, o Fernando, né? O Fernando teve carreira principalmente lá no futebol europeu, jogou no Porto, jogou no Manchester City também. É um jogador de muita qualidade que o Inter tem, mas que acabou sofrendo uma grave lesão nesse jogo contra o Fluminense. O portal 0 Hora trouxe a informação de que o Fernando sofreu uma grave lesão, um problema ligamentar no joelho e vai ficar de fora de 4 a 6 meses. Talvez nem jogue mais nessa temporada com a camisa do Internacional. Com certeza não enfrenta o Fluminense nessa Copa do Brasil. Então já é um problemão aí que o nosso adversário vai ter para esse confronto. E adversário do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes está muito próximo de fechar uma contratação milionária que, quem sabe, já pode jogar até nesse torneio. A informação vem do jornal alemão Bild, que dá conta de que o Jude Bellingham decidiu que quer se transferir para o Borussia Dortmund. Ele joga hoje no Sunderland, na Championship lá da Inglaterra, e está sendo disputado por diversos clubes, é uma das grandes promessas do futebol mundial, mas ele tomou a decisão pessoal de se transferir para o Borussia Dortmund. Portanto,
partes já se entenderam, falta agora o Dortmund se acertar com o Sunderland. E aí essa transferência gira em torno de 30 milhões de euros. O Joe Bellingham, você deve estar percebendo pelo nome, né? É um nome bastante conhecido. Ele é irmão do Jude Bellingham, que é aquele jogador do Real Madrid, né, que passou pelo Borussia Dortmund também, um craque mundial. Ele é o irmão mais jovem do Bellingham do Real Madrid. É um meio atacante, tem 19 anos, tem se destacado bastante no Sunderland e ele opta por fazer um caminho parecido, né, com o do irmão dele. O Bellingham mais conhecido, vamos botar assim, né, o Bellingham Sênior, ele também passou pelo Borussia Dortmund, por lá se destacou antes de se transferir para o Real Madrid. O Joe Bellingham, o Bellingham mais novo, é um meia atacante, tem 19 anos e, como eu disse, tem se destacado lá no Sunderland. De acordo com números levantados aqui pelo portal SofaScore, na atual temporada da Championship, que é a segunda divisão inglesa, ele fez 40 jogos com 4 gols e 3 assistências, né? 7 participações em gol ali nessa competição, que o Sunderland foi bem e conseguiu novamente o acesso para a Premier League. Claro, para você ter acesso às estatísticas individuais do Joe Bellingham ou de qualquer outro jogador do futebol mundial, baixe o aplicativo SofaScore, o link está no comentário fixado desse vídeo. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece com o futebol mundial em tempo real. Mas voltando para a situação do Borussia Dortmund, né? Está muito próximo, portanto, de fechar essa contratação. São 30 milhões de euros ali para investir. E é um jogador ainda jovem, vai, né? Por mais que ele tenha se destacado já no Sunderland, que é uma equipe mais tradicional, é a segunda divisão da Inglaterra. Então, assim, ainda está um pouco cru, mas a gente sabe que o Borussia Dortmund faz um trabalho sempre muito bom com esses jogadores jovens que eles peneiram, vamos botar assim, né? Contratam esses jovens e desenvolvem para vender para outras equipes do futebol europeu. O Borussia Dortmund é mais um clube exportador do que um clube importador, embora contrate também grandes craques. O Joe Bellingham quer seguir os passos do irmão dele e está saindo do futebol inglês para jogar nos aurinegros lá da Alemanha. Pode ser um adversário do Fluminense nessa Copa do Mundo de Clubes. E ainda falando da Copa do Mundo de Clubes, uma novidade bastante bacana que foi anunciada na tarde de hoje, fala sobre um dos comentaristas da competição. A gente falou aqui bastante sobre a questão da divisão de direitos, né? O DAZN comprou, pagou 1 bilhão, mas ele pode revender localmente. E aqui no Brasil, para resumir a história, Cazé TV comprou direitos e a Globo também comprou direitos. Essas duas emissoras vão transmitir a Copa do Mundo de Clubes. E hoje foi anunciado que o Gum, zagueiro, né, que foi zagueiro do Fluminense, ex-zagueiro do Fluminense, ídolo do clube, bicampeão brasileiro, será um dos comentaristas da Cazé TV na competição, né? Provavelmente eles foram buscar jogadores, né, ex-jogadores com identificação com os clubes brasileiros que vão participar do torneio, e o Gum foi o escolhido para estar lá representando o Fluminense. Então vai ser comentarista nessa competição, vai estar lá comentando os jogos do Flusão, com certeza, na Cazé TV. Você, tricolor, pode ficar ligado, vai ouvir os comentários do Gum. Eu quero saber de você que está aí assistindo, tá otimista com o Flusão na Copa do Mundo de Clubes? Então deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!